Então, eu vou iniciar a auditoria em laboratório de controle de qualidade microbiológico. Eu iniciaria pela infraestrutura e abordaria alguns temas como se o laboratório ele é independente da área da produção, se a infraestrutura do laboratório possui iluminação, exaustão, climatização adequada, se ele também possui exaustão, sistema de exaustão de fumaças, controle de umidade, se as instalações do laboratório, elas garantem que se acontecer algum evento, que seja alguma vibração ou então interferência elétrica, magnética, se isso interferia em algum momento nos equipamentos, né, do laboratório, para garantir que eles não sejam descalibrados. E também a questão dos espaços do laboratório, né? Se tem espaço suficiente para armazenamento das suas... cada coisa no seu lugar, né? Então, por exemplo, se tem vidraria limpa, espaço para armazenar elas, os reagentes, as amostras, os padrões, como que funcionaria o armazenamento de inflamáveis e corrosivos, se as substâncias que possuem regime de controle especial têm acesso restrito, se tem um local para isso, se existe um local para documentação. Questionaria também a questão da entrada e saída de pessoas no laboratório, se esse acesso ele é restrito, como que funciona no caso de limpeza do laboratório e desinfecção, se existe um procedimento para isso, se quem faz é internamente ou então a empresa contratada, e se essa empresa ela é qualificada, se existe um local para paramentação, se também tem um local específico segregado para autoclave, né? E em caso de análise de produtos estéreis, se existe um local apropriado para tal, por exemplo, uma sala limpa, um isolador. Se existem ambientes também para manuseio de cepas, ou então produtos com carga microbiana confirmada, para que evite uma contaminação cruzada no laboratório. Se existe um fluxo de entrada e saída de amostras e materiais dentro do laboratório, como que se dá essa parte, se ele também tem um sistema, se a infraestrutura também tem um sistema de emergência, né, como luzes e alertas. Então, caso ocorra algum evento, né, como que funciona essa parte da infraestrutura para que garanta a segurança do colaborador, né, e também pensando na qualidade das suas análises. Depois pegaria um pouco a parte da documentação, onde verificaria se tem uma descrição de cargos dos colaboradores, se existe uma matriz de treinamento, de qualificação desses colaboradores, se todos possuem um treinamento adequado para desenvolver essas atividades, se existe uma frequência de limpeza do laboratório, das vidrarias, né, e se os colaboradores são treinados, né, para fazer essa lavagem correta, e se não são os colaboradores, é uma empresa terceira, como que se dá, né, se ela é qualificada, se existe um programa de 5S, se os procedimentos analíticos eles são registrados em algum documento, por exemplo, atas, logbooks, se existe um sistema validado para a liberação do resultado, e também se existem os procedimentos operacionais padrões, né, e se existe um duplo cheque de resultados obtidos, tanto de análises quanto da própria documentação que é emitida. Dentro da documentação, perguntaria ainda se existe como que é a parte da metodologia analítica, né? Se ela é adequada, se ela está validada, se os logbooks existe um controle de abertura e fechamento, se o procedimento se os equipamentos possuem procedimentos, se os fornecedores que atendem o laboratório, se eles são qualificados, se existem algum laboratório que é contratado ou que efetua alguma análise para o meu laboratório, no caso, né? E se esse terceiro ele é licenciado. Eu verificaria também a questão das capas, né? Quando tem algum resultado fora do esperado, se emite capa, se acompanha a sua aplicabilidade e depois também se verifica se ela está sendo eficaz. Como que funciona também na questão dos limites de alerta e desinfecção, alerta e ação das análises. Depois verificaria a parte dos equipamentos, se o laboratório ele possui um gerador, caso tenha queda de energia, para garantir que o meu equipamento não vá desligar no meio da minha análise e eu perca tudo.
né? E com isso também não ocasiona um mau funcionamento do meu equipamento. Se todos os meus equipamentos eles são calibrados, qualificados periodicamente, se existe um programa de limpeza para esses equipamentos, se todos possuem o procedimento e se todos os analistas que vão estar manuseando têm treinamento adequado para manusear esses equipamentos, se eles possuem manutenção preventiva, abordando um pouco da autoclave, se ela fica num local específico, se existe uma autoclave exclusiva para descontaminação e uma para esterilização, e se não, como que abordaria essa questão, né? Como que eles conduzem, né, no caso, essa questão. Abordaria também, em caso de mau funcionamento da autoclave, como que procede com a rotina, caso precise descontaminar ou esterilizar, se mandaria para fora, como que seria feito esse transporte, se é qualificado esse transporte, né? Garantindo também, caso seja uma descontaminação, que não vá ter, mantendo a biossegurança, né, tanto do meu colaborador quanto do meu meio ambiente. Também verificaria se a minha autoclave ela tem os testes de qualificação e performance específico para cada tipo de ciclo, né, com carga que eu vou estar utilizando, né, se ela é qualificada e calibrada periodicamente. Se existe cabine de segurança biológica, capela. Depois entrei um pouco na parte da biossegurança, onde abordaria se foram disponibilizadas EPIs, se o laboratório possui EPCs, principalmente a parte de lavar óleo, chuveiro, se tem kit de contenção no caso de derramamento de produtos, se existe um programa de reciclagem, como que é condicionado as vidrarias que são contaminadas, né, infectantes, principalmente as pérfuro-cortantes, como que é feito o descarte dos resíduos, se existe um programa de controle de pragas, e também pensando na biossegurança do meu colaborador, né? Se existe um brigadista na área ou então de fácil acesso e se em uma situação de emergência os colaboradores eles são orientados, né, a como proceder. Entraria um pouco na parte dos meios de cultura, soluções e reagentes, onde verificaria se os meios de culturas se eles são produzidos internamente ou adquiridos de fornecedores e se for adquiridos, se esses fornecedores eles são qualificados. Verificaria como que é feito o preparo de meio de cultura, né, se a água que está sendo utilizada está sendo adequada, como que é o sistema de água, os meios de cultura se eles são controlados na parte da sua esterilidade e também na sua capacidade nutritiva, então se está sendo feita a promoção de crescimento, solicitaria certificados de análise desses meios, dos reagentes, se os meus colaboradores eles estão aptos, né, se eles têm o procedimento, o treinamento adequado para executar, né, o meio de cultura, se existe um procedimento, né, para fazer o meio de cultura, aonde que eles são armazenados, se existe um controle, né, de temperatura e umidade nesse local de armazenamento, se os meios de culturas, antes de sair a promoção de crescimento, se eles são segregados ou então como que eles conduzem essa questão. Verificaria também se existe a validação analítica, né, para determinar a validade dos meios de cultura e como que essa validade ela é monitorada. E também a questão dos registros, né, como que é o controle dos registros desse preparo. Então aí envolve as cepas, como que é o inóculo padrão. E eu vou falar agora na parte de cepas. Então, se as cepas que são utilizadas no laboratório, né, principalmente puxando o assunto anterior da promoção de crescimento, né? Então, como que é feito o inóculo com essas cepas, se são registrados, se não são registrados, se eles são validados, e se as cepas são adquiridas, elas são de referências, seja de fontes nacionais ou internacionais. Verificaria se tem um certificado, se existe um local segregado, né, para armazenar essas cepas, e se é feito o controle de temperatura, se tem um controle de estoques e como que é feito, né, da parte de cepas, se existe um procedimento para manuseio dessas cepas e como que é feita a identificação, né, se é feita uma identificação assim que você compra, se você faz o repique internamente, se você faz depois uma manutenção também, né, se você identifica o que você está fazendo em manutenção internamente.
E é isso, professora. Falei bem rápido, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.